O que faz com que eu me separe de Deus, trata-se da transgressão da palavra do Senhor, ou seja, o pecado. É o pecado que faz separação entre nós e Deus. É o pecado que cria barreiras, que cria obstáculos entre eu e Deus. Eu busco me aproximar de Deus, preciso me afastar do pecado. Preciso dar as costas para o pecado e voltar-me para Deus. Pois somos a igreja. Igreja igual eclésia. Eclésia igual retirados para fora. Retirados para fora dos hábitos e costumes de uma sociedade decaída e ateia. Povo santo, separado, preparado, capacitado por Deus. Assim, amados, o pecado é que nos afasta do Senhor. Precisamos nos purificar, nos limpar, para que Deus possa chegar até nós. São os nossos pecados que nos afastam de Deus. Um slide, por favor. A palavra do Senhor esboça essa afirmação em Isaías 59:2. Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. São os nossos pecados que fazem com que Deus se esconda de nós e ele não atenda às nossas orações. Você busca que Deus se aproxime de você? Tens que se aproximar dele. Afaste-se do pecado, que é um obstáculo, uma barreira para o agir de Deus nas nossas vidas. Seguimos, por favor. Condições para você se aproximar de Deus e ele se aproximar de você. A palavra do Senhor nos apresenta requisitos, condições para que possamos nos aproximar de Deus. Temos que suprir certos requisitos para que Deus possa nos apresentar a sua glória, o seu Shekinah na nossa vida. A glória de Deus manifesta no nosso meio. Estes requisitos estão na palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos mostra o caminho da salvação, as boas novas, não é mesmo? A palavra do Senhor é o manual da salvação. Requisitos para que Deus se aproxime de você está exposto na palavra do Senhor, no livro de Tiago, Tiago 4, de 7 a 10. Tiago 4, de 7 a 10, expõe os requisitos que temos nós que cumprir para que possamos ter Deus conosco. Vamos então, por favor. Tiago 4, 7 a 10. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Então, está exposto no livro de Tiago as condições para que Deus possa se aproximar de nós. Eu dividi em algumas cores, olha lá. Vamos primeiro então ao ponto 1, ao amarelo ali. Submetam-se a Deus. Submissão é o primeiro ponto para que Deus possa se chegar até nós. Submissão, humildade, sujeição. Submeter-se significa estar subordinado ou sujeito, colocar-se debaixo de. Ou seja, precisamos lembrar sempre que Deus é o Criador e nós somos as criaturas. Que Deus é o Rei, o fazendeiro, o Senhor dos senhores. E nós é quem somos os servos, nós é quem somos os obreiros, nós é quem somos os soldados. Não é o inverso. Deus não é nosso servo, nós é que somos servos de Deus. Submissão e sujeição trata-se de entregar a direção das nossas vidas a Deus. Humildade
mostra-se que a palavra do Senhor não vai se moldar aos nossos procedimentos. Não, é o inverso. Nós é quem temos que nos moldar, os nossos procedimentos é quem tem que ser moldados à palavra do Senhor. A palavra do Senhor é o manual da salvação. E ela não se moldará a procedimentos carnais, humanos, pecaminosos. Não, o caminho é outro. Submissão e humildade. Humilhe-se perante ao Senhor nos expõe de que devemos nós nos adequarmos aos procedimentos nossos conforme a palavra do Senhor. Humildade e submissão é afastar-se do egocentrismo, onde eu sou o centro de todas as coisas, e entregar a direção da minha vida a Deus. Todos os dias, em todas as coisas, no trabalho, na sua casa, na sua chamada ministerial, mas no seu dia a dia, lá na relação com o seu cônjuge, com os seus filhos, no seu lar, em todas as coisas, humilhe-se perante ao seu Deus e entregue a direção da sua vida a Ele. Submeta-se à autoridade e à vontade de Deus. Somos nós os servos e não Deus é nosso servo. Ao contrário, somos nós os obreiros, somos nós os soldados. Agora em vermelho, segundo requisito para que Deus possa estar conosco. A afirmação espiritual para as nossas vidas. Você se aproxima de Deus e Ele se aproxima de você. O segundo requisito, resista ao diabo. Resista ao diabo. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Não permita que o diabo lhe seduza. Não permita que o diabo apresente todas as suas faces, mas logo na primeira declare: afaste-se de mim, Satanás. Não permita que os seus olhos contemple as maravilhas do diabo, pois o diabo tem, sim, a sua força, o seu poder. Antes de ser seduzido pelo diabo, afaste-se dos maus caminhos. Não pague para ver. Não pague para ver. O diabo é astuto, é ardiloso. Resista a ele, afaste-se dele, e ele fugirá de vós. Mas se você abrir uma brecha, uma oportunidade, só mais um pouquinho, cuidado. Cuidado com a zona de conforto, naquele que você acha que até aqui eu posso ir, até aqui não tem problema, eu controlo. Cuidado com a zona de conforto. Resista ao diabo. Provérbios 4, 14 a 19. Não vá aonde vão os maus, não siga o exemplo deles, não faça o que eles fazem, afaste-se do mal, desvie-se dele e passe de lado. Os maus não podem dormir sem ter feito alguma coisa má, eles ficam acordados até conseguirem prejudicar alguém, porque para eles maldade e violência são comida e bebida. Provérbios 4, 17. Porque para eles maldade e violência são comida e bebida. Para os maus há uma necessidade fisiológica de fazer o mal, mas nós não. 18. A estrada em que caminham as pessoas direitas é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia claro. Aqueles que têm o privilégio de acordarem cedo podem contemplar o nascer do sol, que começa com os seus raios de sol fracos, mas vai com o passar das horas crescendo e mostrando a formosura do sol, que ao meio-dia expõe toda a sua força. Assim é o cristão, que aceita Jesus Cristo, mas ainda não tem experiências com Deus, que conhece pouco a palavra, mas vai se alimentando, e Deus vai capacitando, vai experimentando, vai dando o conhecimento, e cresce em formosura e em poder, poder que vem de Deus, por meio do Santo Espírito que habita nos cristãos.
Mas a estrada dos maus é escura como a noite. Eles caem e não podem ver porque foi que tropeçaram. É tudo escuro para eles. A tentação de Satanás nas nossas vidas. Todos seremos tentados. Mas lembremos que Deus não permite uma tentação superior a que nós possamos suportar. Junto com ela provém o escape. 1 Coríntios 10, 13 expõe. Vamos ao próximo requisito para que Deus possa agir nas nossas vidas, para que Deus possa se aproximar de nós. Em azul claro, pecadores, limpem as mãos. Pecadores, limpem as mãos. Ou seja, amados, não se contamine, purifique as suas mãos, consagre as suas mãos a Deus. Trabalhe, mas no trabalhar, priorize a honestidade, priorize as coisas de Deus. Não contamine a sua mão com o profano, com o imundo. Não suje as suas mãos, pois se estiveres contaminado, Deus se afastará de nós por meio do seu Santo Espírito, que não coabita com o pecado. Limpe as vossas mãos, consagre as suas mãos a Deus. Permita que suas mãos sejam voltadas para as coisas corretas e dignas no nosso relacionamento. Relacionamento com Deus e relacionamento com os demais da sociedade. Não façam como Sansão, que era para ser um exemplo, né? Que Deus deu a ele a capacitação, Deus deu a ele a força a Sansão. Mas foi um exemplo de queda, de contaminação, de profanação. Não sejam como Sansão, mas purifiquem as vossas mãos, e assim Deus chegará a vocês. Próximo é o rosa, né? Não, por favor, segue naquele mesmo. Próximo requisito. E vocês que têm mente dividida. Mente dividida é o quarto requisito. Vocês que têm mente dividida. Aqui, neste ponto, trata-se daqueles que, de um lado, vão à casa do Senhor. De um lado, são chamados de cristão, mas não se afastam dos hábitos e costumes da sociedade. Tem uma mente voltada para Deus, mas tem uma mente voltada para o mundo. Tem a mente dividida entre as coisas de Deus e as coisas do mundo. Não, amados, busquem as coisas de Deus. Deus não divide a sua honra e glória com ninguém. Ou você segue a Deus inteiramente, em toda a sua mente, memória, consciência, vontade, coração e emoção, ou Deus se afastará de você. Deus não divide a sua honra e glória com ninguém. Mantenha a sua mente focada nas coisas de Deus, no reino de Deus e na sua justiça. 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não dá para ter uma mente dividida. Não dá para servir a dois reis. Não dá para servir a Deus e o diabo. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo o mundo. Não dá para dividir, não dá para servir a dois reis, porque eu desagradarei a um com certeza. Mateus 6:24. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não dá para servir a dois reis. Sexto requisito, que está em verde. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Essa passagem nos apresenta mais um requisito.